Bom, muito bem, vamos falar um pouquinho do que aconteceu aí, né, no mercado financeiro nas últimas semanas e como isso pode impactar o seu bolso aí como investidor e investidora na ponta e o que esperar, né, principalmente desse segundo semestre no mercado financeiro. Bom, pessoal, de forma resumida, tá, eu quero trazer alguns pontos importantes aqui de destaque que aconteceram essas últimas semanas e como isso vai impactar, né, logicamente, como você se preparar no asset allocation da sua carteira de investimentos nessas próximas semanas que vão vir ou mesmo nos meses subsequentes. É importante você considerar isso porque são vários fatores que vêm ocorrendo e causando muita volatilidade no mercado e que você também se prepare e aproveite as oportunidades no momento para colher bons frutos nos próximos meses e anos, tá? Pessoal, vamos lá então, começando um pouco mais falando de Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, a gente vê aí uma taxa de juros negociando ainda no patamar histórico de 5,25 a 5,5%. Isso é uma taxa de juros, né, referente justamente por conta dos problemas inflacionários que os Estados Unidos, a economia americana, vem enfrentando. Então, por conta destes problemas inflacionários, a gente segue ainda numa perspectiva dessa taxa de juros. Além disso, né, eu quero pontuar a próxima reunião que a gente vai ter aí do Federal Reserve, que é justamente o Fed, o BC aqui nosso do Brasil, o Copom, só que lá dos Estados Unidos, de que agora em setembro eles estão provisionando um possível corte dessa taxa por conta dos últimos dados inflacionários que a gente vem acompanhando no mercado. Isso é realmente uma notícia muito boa porque com esse controle inflacionário é natural que o Federal Reserve, né, o Fed, comece a cortar essa taxa de juros nos meses subsequentes. E com essa taxa de juros sendo cortada, né, os ativos de renda variável, mesmo os ativos que estão concentrados principalmente no mercado americano, comecem a ser direcionados para mercados emergentes. E quando a gente fala, logicamente, de mercados emergentes, não tem como tirar o Brasil da jogada. Então, só um ponto importante aqui, pessoal, para vocês entenderem. Historicamente, quando a gente está falando de uma queda da taxa de juros americanas, há de se esperar um crescimento das ações na Bolsa Brasileira, né? Ou seja, o índice Bovespa cresce cada vez mais quando vai sendo cortada esses juros aí na economia americana, tá? Então isso é um ponto super importante de atenção, que se você investidor e investidora aproveitar deste momento, terá muitos ganhos aí, né? Muitos bons frutos a colher nos ativos de renda variável nos próximos meses, tá? Isso é um ponto importante que eu quero trazer para vocês. Nesse sentido, né, tirando o mercado americano um pouco da jogada, vamos falar um pouco de renda fixa Brasil. A gente sabe que neste momento atual a gente está numa taxa Selic aí negociada em 10,50%, né, 10,5%, e com essa taxa a gente tem uma perspectiva ainda de ou manutenção dessa taxa nos próximos meses ou um suposto aumento do nosso Copom, né, por meio do Banco Central, já dessa taxa de juros no segundo semestre. Isso é um ponto de atenção que eu quero trazer para vocês, justamente por conta de que, quando a gente pensa em renda fixa, né, a gente tem que colocar no asset allocation, né, na alocação estratégica da carteira, uma posição conservadora, principalmente nos ativos pós-fixados. Por quê? Se a gente tem uma postura do mercado aí vislumbrando neste segundo semestre uma manutenção ou mesmo um acréscimo dessa taxa de juros, a gente tem que ter ativos pós-fixados justamente porque estes ativos vão acompanhar a taxa de juros vigentes aí do mercado. Tá? Então, de forma geral e de forma resumida, né, numa carteira conservadora, a gente tem mais ou menos aí uns 70% da alocação em renda fixa em ativos pós-fixados, que são aqueles famosos 110, 120, 130% do CDI, né, que acompanham justamente essa indexação da taxa Selic. E também a gente tem algumas particularidades nos ativos atrelados à inflação e também aos pré-fixados, que eu vou falar agora em seguida. Mas sobre os pós-fixados a gente já resolveu a maior parte. No segundo sentido, né, eu gosto de falar que a gente está com uma oportunidade única nos ativos referentes à inflação, né? Se a gente olhar, por exemplo, os ativos negociados aí em Tesouro IPCA+, que é justamente você emprestar, né? Você investir o seu patrimônio, o seu dinheiro para o governo, a gente encontra taxas do IPCA+ em 6, né? Ou seja, você vai ganhar 6% a mais do que a inflação tiver recorrente aí no período vigente, tá? Esse é um ponto super importante, pessoal. E quem aproveitar essas oportunidades no momento atual, com certeza irá colher bons frutos aí nos próximos meses e anos, tá? Ponto importante de se falar desses ativos indexados à inflação é de que, quando a gente fala de ativos indexados à inflação, a gente tem que pensar em uma alocação de no mínimo a partir de 2 anos, tá, pessoal? Por quê? O grande dinheiro está justamente no longo prazo. E se você é um investidor que tem uma alocação estratégica e direciona os seus investimentos de uma forma estratégica, igual eu falei, para esses ativos com prazos, por exemplo, de 3, 5 ou 10 anos, com certeza você vai ter uma das maiores taxas, falando de histórico Brasil,
para se proteger dos efeitos inflacionários no mercado e na economia brasileira. Então, de novo, historicamente falando de ativos de IPCA mais 6, isso falando de tesouro, se a gente for para emissões bancárias de 6,5 a 7, se a gente for para crédito privado de 8 a 9,5 isento de imposto de renda, com certeza são títulos muito interessantes aí de você compor na sua estratégia, né, e no seu perfil de investidor para carregar durante 2, 5 ou até 10 anos, tá? De acordo com suas demandas atuais. Então, novamente, quem aproveitar esses momentos únicos, principalmente para alocação e proteção de ativos referentes a IPCA+, com certeza estará fazendo excelentes escolhas. Esse é o ponto importante. Sobre os pré-fixados, né, que é aquela renda fixa que a gente tem uma taxa já pré-acordada, exemplo de 12, 13, 14% ao ano, ou seja, você já sabe quanto vai receber, existe um ponto de atenção aqui, principalmente pelo que a XP fala, de que com essa perspectiva de manutenção da taxa de juros ou mesmo um aumento subsequente nos próximos meses, se você contratar uma renda fixa pré-fixada no momento e a taxa de juros vier a subir, você vai estar com uma taxa travada e se a taxa de juros vier a subir, você vai estar rentabilizando menos que o mercado estiver remunerando naquele momento. Então é um ponto de atenção de que para os pré-fixados, a gente recomenda aqui, né, por conta da inteligência da XP, de manter a sua alocação em até 2 anos. Mesmo se for taxas mais atrativas aí, acredito que existe um ponto de atenção para que você considere na alocação de pré-fixados na renda fixa do portfólio. Bom, então tirando um pouco a renda fixa da jogada, né, a gente falando um pouco mais dos ativos de risco olhando para o Brasil, a gente ainda continua com uma bolsa de valores brasileira com múltiplos muito descontados. Recentemente você tem acompanhado aí, né, o investidor de bolsa tem ficado bastante alegre aí nas últimas semanas, principalmente falando de junho para julho, né, e agora em agosto, de que a bolsa deu uma aumentada, né? A gente está mais ou menos aí no intervalo de 133, 134 mil pontos. Várias empresas têm se despontado aí de forma categórica, mas eu sempre gosto de trazer um adendo especial, principalmente para você investidor e investidora, de que não é em qualquer empresa que a gente tem que investir o nosso portfólio, falando especificamente de renda variável. A gente tem que sempre olhar empresas aí, né, frente ao que a XP apresenta de perspectiva, com resultados, né, e perspectivas de balanços sólidos, ou seja, se uma empresa de um determinado segmento é líder naquela situação ou mesmo desponta dos seus resultados subsequentes em questão de saúde financeira, menos alavancagem ou perspectiva de crescimento, com certeza são ações, né, de empresas que você tem que contabilizar no seu portfólio. Então, um exemplo nosso aqui que a gente tem, por exemplo, a carteira Top Dividendos da XP, a gente vem despontando de resultados excelentes, né? Você que é investidor da XP pode acompanhar essa carteira e ter ela de forma automatizada no seu portfólio de investimentos, você com certeza vai ter esses resultados vigentes, principalmente nas últimas semanas. Esse é um ponto muito importante da gente considerar na alocação de renda variável falando de Brasil. E de novo, resumindo as duas pontas que eu comentei com vocês, com múltiplos ainda descontados da Bolsa Brasileira e também com uma perspectiva de capital gringo, né, capital estrangeiro para a nossa Bolsa, com esse corte da taxa de juros vigentes, com certeza vão ter bons frutos também e perspectivas para o segundo semestre, né, nos ativos de renda variável. Então, de novo, parece que é o mesmo jargão que eu estou falando aqui para vocês, mas o investidor que se preparar e fazer essa alocação de forma prévia e estratégica vai colher bons frutos agora no segundo semestre, principalmente falando do portfólio de ações estruturado, né, que você pode ter aí na sua carteira de investimentos. Bom, então falando também de bolsa brasileira, né, e ramificando um pouco do cenário nos Estados Unidos, você que é investidor que tem o seu capital aí exposto ao dólar, né, ou mesmo em empresas americanas, teve uma perspectiva um pouco mais acentuada das empresas de tecnologia. Com essas empresas de tecnologia se despontando nas últimas semanas, é natural que existam investidores interessados ainda em investir no mercado americano. Porém, eu gosto de colocar um adendo importante aqui, né? Porque como essas ações se valorizaram muito, há de se esperar que ocorra uma correção no preço dessas ações americanas por conta dessa perspectiva da taxa de juros cortar nos próximos meses, né? Por conta desse contingenciamento do problema inflacionário. Nesse sentido, eu acho importante que o investidor que manter um caixa mais estratégico e comprar de forma mais assim oportuna essas ações neste momento de correção, pode sim estar continuando investindo no mercado americano. Até porque se a gente olhar os múltiplos da bolsa americana, né, das principais empresas, colocando também as empresas de tecnologia, a gente vê os múltiplos muito mais acentuados negociados, por exemplo, nos últimos 19 anos. Então é um ponto importante sim de alocação internacional para que a gente veja, né, o que realmente pode acontecer no mercado americano aí nesses próximos meses. Bom, como a gente falou de todos esses pontos, né, resumidos que eu trouxe aqui para vocês, falando de Bolsa Brasil,
Bolsa Americana, Renda Fixa Brasil, eu acho importante a gente pontuar de forma resumida aqui o que a gente pode esperar para as perspectivas do Brasil nos próximos meses, tá? Você que é investidor, né, que tem uma postura conservadora, moderada ou arrojada, é um momento oportuno para os 3 perfis vigentes de alocação. Como eu sempre digo, quanto mais volatilidade tem no mercado, a gente tem mais oportunidades vigentes também. Cabe para cada investidor ser diferenciado nesse sentido, é a alocação estratégica e aproveitar esses momentos de mercado, né, que são os momentos cíclicos que a gente chama aqui no mercado financeiro. Então, desde o investidor conservador até o arrojado, existem diversas oportunidades que você pode estar alocando aí no seu portfólio, e, logicamente, né, estruturar e atualizar ele para as oportunidades que vão vir nesse segundo semestre. Então, de novo, falando de renda fixa, atente-se para os ativos atrelados à inflação, mantenha uma postura conservadora ainda em ativos pós-fixados, porque isso vai resguardar o resultado da sua carteira. Para o perfil moderado, a gente segue no mesmo sentido desses pontos que detalhei sobre a renda fixa e complementando também alguns ativos de renda variável, colocando um ponto aí também em fundos, que podem ser multimercados, que corram um pouco mais de risco. E por fim, né, um perfil mais arrojado aí que a gente chama, que é o investidor um pouco mais exposto a risco aí no mercado, ele pode estar alocando de forma estratégica em ativos de renda variável para rentabilizar o máximo possível aí desses ativos e aproveitar este momento único que a gente está vivendo atualmente. Poxa, Lino, a gente está num Ibov ainda de 133 e 134 mil pontos, né, nas máximas históricas, e vale a pena ainda alocar? Pessoal, sempre é válido a gente comprar boas ações de boas empresas, tá? Por quê? Quando a gente pensa numa alocação inteligente em renda variável, a gente pensa em ações para a aposentadoria do investidor. Isso seja na valorização das ações na carteira do cliente ou mesmo na distribuição de dividendos que essas empresas vão fazer nos meses, né, subsequentes aí. Por fim é isso, pessoal. Espero que vocês tenham apreciado aí todas essas informações que eu passei para vocês de forma resumida. Realmente é um desafio aqui trazer todo o linguajar técnico, né, do mercado, enfim, do que acontece no economês, né, principalmente falando dos Estados Unidos e Brasil, mas espero que esses pontos agreguem na sua carteira de investimentos, que você faça cada vez investimentos mais assertivos aí com uma estratégia bem alocada frente às suas perspectivas e demandas atuais. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com algum outro investidor para que agregue também e nos acompanhe aqui no canal para ter mais conteúdos como esse.